Salve Maria, sou missionário Célio Roberto, missionário católico em defesa da fé católica, né? Aqui é o reverendo Augusto Nicodemos, né? Muito conhecido no mundo protestante. O catolicismo não é a verdadeira fé. Pregação evangélica. A Igreja Católica se desviou completamente da verdade bíblica. Meu irmão, simples. A nossa fé não está baseada só na escritura, está baseado no magistério, na tradição e a escritura que vem do magistério e da tradição. Então, a gente não temos só como a fé e o caminho da verdade só a escritura. Temos o magistério e a tradição e a escritura, que vem sobre o fundamento dos apóstolos, sobre essa igreja que Cristo profetizou em Mateus 16, 16, 18, 19. Simples entender isso. Se a Igreja Católica se desviou com o passar do tempo, então o Espírito Santo ele falhou na sua profecia. Tanto a revelação que Deus deu a Pedro, tanto que Cristo falou sobre ti, Pedro, de para minha igreja, sobre essa pedra, e Atos após 2 ali desce o Espírito Santo. Olha só para você ver, cara. Por causa dessas divisões, o tanto de argumento que se dá e as pessoas cada vez vão se desviando mais e se afastando da verdade. Por causa das divisões. Em quarto lugar, já caminhando aqui para o fim da minha primeira palavra, eu quero falar rapidamente sobre as diferenças entre catolicismo e reformados em 5 pontos. Catolicismo acredita na Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acredita que a palavra de Deus vem antes da Escritura, está na Escritura e se segue a partir da Escritura, que é a tradição. E o magistério é quem interpreta a Escritura à luz da tradição, produzindo dogmas, produzindo bulas papais e produzindo declarações e criando documentos de fé. É por isso que você vai encontrar tantas doutrinas na Igreja Católica que não tem fundamento na Bíblia, porque para eles não é somente a Bíblia. Então, pastor, me prova com o catecismo, com a escritura, e todos os dogmas, todos os argumentos católicos não é de acordo com a Bíblia. Eu garanto para você, todos os dogmas, todos os cursilhos, toda a doutrina dogmática é aliciado na escritura. Porque a igreja não está acima da Bíblia, nem a Bíblia acima da igreja. Ela está unida, como diz o catecismo. Catecismo, parágrafo 80. Olha só. A tradição e a sagrada escritura, olha só, estão treinamente unidas em comunicação, pois vinda ambas da mesma fonte. Então, é a mesma fonte. Nem a igreja está acima da palavra, nem a palavra está acima da igreja, porque são ambos da mesma fonte. Da pregação oral, da tradição, que vem desse magistério, que é a esposa do Senhor, que é a coluna sustentáculo da verdade. Muito diferente do protestantismo. O protestantismo vem do fundamento de homens. Se apartou do magistério, se apartou da tradição. Só tem como a escritura como base. Como eu vou ter a escritura como base se eu apartei do magistério e da tradição, que a Bíblia vem do magistério e da tradição? Não tem nem pé nem cabeça, né, pastor? Aqui, ó. Fonte divina. Forma, de certo modo, um só todo. E tendo para o mesmo fim, ó, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Então não tem como. Olha a diferença da igreja católica e do protestantismo. O protestantismo, ele acredita na sua própria interpretação. Por isso que cada igreja interpreta de um jeito, a Universal interpreta de um jeito, a Adventista prega de um jeito. Por isso que tem bilhões de igrejas e cada dia vai surgindo mais, por causa da auto-interpretação.
de acordo com a tradição interpretada pelo magistério encabeçado pelo Papa Infalível. Segundo ponto, para a Igreja Católica, Cristo é o Salvador. Mas para você chegar a Cristo, você tem que chegar através de Maria. Você tem que crer ou receber o dogma da comediação de Maria. De que ela Não, isso aqui você está colocando palavra da sua boca, ô pastor. Não é assim que funciona. Para você chegar até a Igreja Católica, tem que seguir o quê? O fundamento dos apóstolos. As apóstolos. Efésios 2:20. Fundamento dos apóstolos. E Maria orava junto com os apóstolos. Os apóstolos 1:14. À espera do Paráclito, a esposa do Espírito Santo. Então, o que a igreja ensina? Porque com a tradição e magistério. Porque Maria orava junto com os apóstolos. Maria caminhava junto com os apóstolos. Porque o discípulo amado levou Maria para a sua casa. Não está isso na Escritura? Em João 19:25. Para chegar até Jesus Cristo, tem que seguir o fundamento dos apóstolos. Ter Maria como mãe. Porque Maria deu à luz à igreja. Maria é mãe da igreja. Não é que Maria salva. É um dogma que vem da tradição, que está alicerciado com a Escritura. Para você chegar até Jesus Cristo, para você entrar nessa verdade, tem que seguir o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos 47 não dava outro caminho da salvação, porque ele se tornava membro dessa igreja mística, que orava junto com Maria, para chegar até Jesus Cristo. Porque Jesus fala assim, Lucas 10:16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Cristo enviou quem? Os apóstolos. Simples. Que orava junto com Maria. Apocalipse 12:17, que guarda os mandamentos, que são os descendentes da mulher. E por aí vai, pastor. Todos os dogmas é alicerciado na Escritura e combate as suas heresias. Auxilia pecadores a receberem a graça que o Filho dá. Ela funciona como espécie de medianeira. E, recentemente, dogmas a respeito da Assunção de Maria e do seu nascimento virginal foram colocados pelos papas como sendo obrigatório para todo católico acreditar. Então, não é somente Cristo, mas Cristo e Maria. Em alguns lugares, a Igreja Católica é muito mais mariana do que cristocêntrica. Os católicos falam que a salvação é pela... Tá bom, vamos encerrar aqui. Os primeiros marianos, João Batista. Os apóstolos. Os maiores papas da história são marianos. Os maiores pregadores da história que combate, que te refuta, são marianos. Então, não é... Porque a nossa igreja não é igreja vinda de homens. E os dogmas marianos, os cursídios, é de acordo com a Escritura. É de acordo com o catecismo. É de acordo dogmático, basado na Escritura. Olha que interessante. Em João, é só, 14:6, mais tradicional para os protestantes que usa, ó, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Em Lucas, olha só como se encaixa. 10:16. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só que interessante. Em Atos Apóstolos 2:1, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções, os apóstolos que ele escolheu foi arrebatado ao céu. Certo? Então, se Cristo enviou seus apóstolos, deu uma instrução através do Espírito Santo, então, quem recebe a pregação dos apóstolos, quem segue o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, está seguindo para o caminho da verdade. Tanto que Atos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão, etc. E se você prestar atenção em Atos Apóstolos 2, o Atos Apóstolos 4, 32, 37, unidade, comunhão, em Atos Apóstolos, olha só, cara, 2, 47, ó, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outro que estava a caminho da salvação. Qual era o caminho da salvação? A igreja, a esposa. É uma igreja protestante? É divisão? Em Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo, igreja se torna pública, primeiro pregar é Pedro, pastor universal, tal, etc. Olha só.
Ó, como a gente vamos identificar a verdadeira igreja? Na comunhão, na fração do pão, na unidade, doutrina dos apóstolos, fundamentos dos apóstolos. É ali que está o caminho da salvação. Ali está a verdade. É isso a igreja segue. O catecismo ensina. A escritura não está acima do magistério. A escritura é fruto do magistério e da tradição. Segundo o Testamento escrito, Paulo fala da tradição, escrita carta nossa. E a partir daqui que não segue segundo a tradição. Segundo Tessalonicenses 3:6, em Romanos 16, 17, 18. E por aí vai. Aqui, ó. Porque os caras não aceitam a verdade da igreja. Para os protestantes, qualquer igreja fundo de quintal é o caminho da verdade. Então, se vocês vão juntar as pregações, as pregações da igreja, então a igreja católica está errada. Essas igrejas vindas de homens não estão certas. Ou uma coisa eu tenho certeza. Ou a igreja católica está errada, pela visão protestante, ou a igreja católica está certa. A única igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque todas as igrejas protestantes se diz a verdadeira, que se diz que está na verdade. Todas as igrejas protestantes falam que a igreja católica se corrompeu com o passar do tempo. Mas se a igreja católica se corrompeu ao passar do tempo, o Espírito Santo não está assistindo ela. O Espírito Santo assiste essa igreja, Mateus 28, 20. E as após 2, o Espírito Santo tornou essa igreja pública. E inspirava os apóstolos a pregar, anunciar. Eles não falavam por si próprios, eles não estavam edificando a igreja por si próprio, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se corrompeu com o passar do tempo, ô protestante? Aqui, ó. Para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, aqui, ó. João 16. Olha só. 16, 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá os que ouviu, e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. Então, se você for acreditar no protestantismo, em 1700 ali, 16 séculos de atrás, então você está negando essa verdade. Que interessante. A igreja tem participação do Espírito Santo. A igreja foi fundada, gerada na cruz, por Espírito Santo também. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Inspirou também aqueles apóstolos que Cristo ensinou, que Cristo enviou, que Cristo capacitou. E o Espírito Santo fazia eles lembrar das coisas que Cristo ensinou para ir proclamar, para ir anunciar. Tanto que a profecia em Mateus 16, 18 ali, eles lembrou também dessa profecia. Aí Martinho Lutero, o grande homem, voltou para a origem. E tem mais de 50 milhões de denominações. E cada uma se diz a verdadeira. E cada uma se diz que a igreja católica é a igreja corrupta, idólatra, que se apartou da verdade. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo existe. Essa única igreja que foi fundada, gerada lá na cruz, que é o fundamento dos apóstolos. Quem não entende Bíblia, quem não ama a Escritura, vai acreditar nessa pregação desses falsos mestres. Que se apartou da verdade. Em Timóteo aqui, ó, não suportaram a verdade. Timóteo, para finalizar, olha só, 4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ó. Doutrina da salvação que tem ali na igreja católica. As apóstolos 2,47 não estavam pelo caminho da salvação. Olha só. As apóstolos 2,42 precisavam ali nas doutrinas dos apóstolos. Você já vê a evidência bíblica, cara. Levando pela própria paixão e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão o ouvido da verdade e se atirarão a fabular. 2 Coríntios 11,4. Cara, é top, é um show de Bíblia. Aqui, ó. Que a gente estuda, a gente vai buscando conhecimento com o passar do tempo. 2 Coríntios 11,4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente, ó, daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitar em Gálatas 1, ó, 8, ó. Mais ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anuncio um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente daquele que recebesse, seja ele excomungado. Olha só. Bíblia, pastor. Bíblia é escritura. Eu não sei, cara. As pessoas dão ouvido para esses protestantes
Meu, cara, de vez de te levar mais para o caminho da salvação, ter mais amor pela igreja, a pessoa acaba tendo ódio pela igreja. Que interessante. O diabo, ele é espírito, cara. O diabo, ele prega, ele anuncia, faz milagres e prodígios e por aí vai, cara. Tanto que o diabo pregou para o Senhor Jesus Cristo ali no monte ali, cara, no deserto. Como a gente vamos saber que o evangelho verdadeiro é verdadeiro? Segue a doutrina e o fundamento, o ensinamento dos apóstolos, segue o ensinamento dos padres apostólicos e por aí vai, da tradição. A tradição dá esse respaldo da gente seguir o caminho da verdade. Carta escrita por nós, carta escrita pela a igreja, não pelas igrejas. Ó, interessante, ó. Olha o que Paulo fala, cara. Tessalonicenses 2,15. Oi, nego. Tá aqui, tô. Deixa eu jogar com o menino. Free Fire. Ele deixou lá. Aqui, ó. Olha só. Tessalonicenses 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme, ó. Ficai firme. E conservai o ensinamento que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa, ó. Ensinamento pela igreja. Olha 6, ó. Segundo Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todo irmão que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós recebestes. Olha só. Aqui a igreja é glorificada, cara. Ah, mas a Bíblia, a palavra veio primeiro com a igreja. Irmão, a palavra é Cristo, a igreja é Cristo, a esposa de Cristo. A Bíblia é fruto da igreja. Antes, Novo Testamento era pregado oralmente. Não tinha nada escrito no Novo Testamento. Estuda o livro Eusébio Cesareia, você vai ter uma base. Como foi pregado. Como foi escrito. O primeiro a escrever foi o evangelista São Marcos, que era discípulo de Pedro. Pedro pregando ali em Roma e o evangelista escrevendo por inspiração do Espírito Santo. E Pedro ficou ciente, sabendo que o evangelista São Marcos ia escrevendo e aprovou, cara, a pregação oral de Pedro. Em livro de São Marcos, a pregação oral de Pedro. O livro de São Lucas e Atos dos Apóstolos é a pregação oral de Paulo, cara. O evangelista São Lucas ia escrevendo, discípulo de Paulo. Olha só, aí você vê, cara, a base. Como foi surgindo a escritura. Aí o Papa São Damas catou as cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, organizou tudo. São Jerônimo traduziu, organizou. A Vulgata Latina, que primeira Bíblia, a primeira tradução, né? Vindo da igreja. Que interessante. Salve Maria, submissionária, Senhor.